Graça e paz, irmãos. Nós vamos retomar o nosso estudo do livro de Jó. Nós encerramos o último estudo, capítulo 6 do livro de Jó, que foi a resposta de Jó ao discurso de Elifaz. Apenas para a gente retomar um pouquinho o contexto do livro de Jó, só para nós refrescarmos a memória. Meus irmãos, em que período que se passa a história do livro de Jó? Período patriarcal, mais ou menos que época antes de Cristo? Na cronologia aí, quem lembra? Mais ou menos 2000 antes de Cristo, né? O período patriarcal. Alguns historiadores dizem que é um pouco mais, 2100, 2200, outros um pouco menos, 1800, mas nós fazemos uma média ponderada aí, por volta do ano 2000 a.C., na idade do bronze tardio, e essa é a época no qual se passa o contexto histórico da história de Jó. A história da escrita, do registro do livro, aí já é um outro contexto, né? E há uma grande discussão em torno do seu autor, da autoria do livro de Jó. Entretanto, todos já têm essa convicção de que ele é um livro que faz parte do cânon, né, no cânon bíblico, o cânon do povo de Deus, o povo de Israel, né, e também da literatura cristã. Ele é... Sim, João? Do registro? Não, eu acredito que ele é da época do Pentateuco, né? É um pouco mais tardio o registro dele. E aí há várias teorias, né, que vão defender um registro mais tardio, um registro mais recente. E aí há uma variação, né, que nós não temos como definir exatamente qual foi a época no qual o livro de Jó foi escrito. Entretanto, a história o contexto histórico, né, da história de Jó é um dos mais antigos do período patriarcal, período de Abraão, Isaac e Jacó. Meus irmãos, nós começamos a estudar o livro de Jó, vimos que boa parte deste livro está escrito na forma de poesia, é uma literatura poética hebraica muito bem construída, né, muito bem organizada, com alguns elementos narrativos, alguns diálogos que também fazem parte aí do discurso. O livro de Jó começa lá no capítulo 1, falando da virtude de Jó. Como é que o autor, né, o narrador aí, que é um narrador onisciente, define Jó. Começa já a dar essa definição logo de cara. Quais são as características de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso vai se repetindo, né, ao longo até o primeiro e o segundo capítulo também apresenta, né, essa integridade de Jó, né, mostrando que ele era um homem reto, um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Por 3 vezes aparece essa referência. Então ele começa identificando Jó, depois ele vai falar um pouco dos bens de Jó, da família de Jó, do modo como Jó se preocupava com a vida e o cuidado espiritual que ele tinha para com a vida dos seus filhos. E depois você tem uma reunião celestial. E aí começa a história de Jó propriamente dita, né? O embate ou o desafio, né, que Satanás faz a Deus. Na verdade, quem apresenta Jó a Satanás é o próprio Deus. Ao encontro celestial, Satanás se apresenta, né, diante do Senhor, e Deus faz uma referência: olha, você observou meu servo Jó? Né? Homem íntegro, reto, né, que se desvia. Exato. E aí qual foi a proposta de Satanás? Não, de fato ele teme ao Senhor. Por quê? Porque você tem cercado ele, né, com toda forma de bênçãos, então é muito fácil servir ao Senhor assim. Aí a proposta de Satanás: olha, toca, né, tira essas coisas e vamos ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E aí nós temos o primeiro teste de Jó. O que aconteceu no primeiro teste? O que ele perdeu? Os bens materiais, né? Os animais,
muitíssimos animais que ele tinha. Ele era o maior, considerado o maior, né, de todo o Oriente, e perdeu os 10 filhos, né, de uma só vez morreram os seus 10 filhos. Qual foi a reação de Jó depois que tudo isso aconteceu? Ele adorou, né, bem dizer o nome do Senhor, e aí tem uma referência do autor, e nisto não pecou Jó contra Deus, né? O autor vai chegar a essa conclusão, que Jó não pecou contra Deus em todas estas coisas. Versículo 22, o último versículo do capítulo 1. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas tem uma outra reunião aí, não tem? Tem uma outra reunião celestial. Satanás no capítulo 2 se apresenta mais uma vez nessa região celestial, e aí Deus vai fazer referência mais uma vez à integridade de Jó. Olha, você observou a Jó? Não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e ele conserva a sua integridade. Por que ele conserva? Porque o primeiro teste já aconteceu, e ele conserva a sua integridade, mesmo embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. E aí vai começar a proposta do segundo teste. E nesse segundo teste, o que entra em jogo aqui? Ele já perdeu os bens e já perdeu a família, né, os filhos. Conservou apenas a esposa. Agora é a saúde, né? Deus vai dar liberdade, é uma liberdade condicionada que ele dá a Satanás para tocar na vida de Jó. E o que ele faz na vida de Jó? O que Satanás vai fazer na vida dele? O que o texto diz aí? Capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, o segundo teste é mexer na saúde de Jó. E durante esse teste, o que Satanás faz é encher o corpo dele de tumores. Literalmente, encher o corpo de tumores, né? Os tumores malignos desde a planta, né, o solado do pé até o alto da cabeça. Ou seja, o corpo em sua totalidade foi tomado de tumores malignos, né? Nós vamos ver que esses tumores malignos eram feridas abertas, feridas purulentas, feridas supuradas. Eu acho que é pior do que lepra, né, meu irmão? A lepra, quando você tem a lepra, você perde a sensibilidade, então você não sofre dores. Já o tumor, quem já teve furúnculo aqui? Já teve furúnculo? É terrível, né? Aquilo dói, aquilo incomoda, aquilo queima, aquilo arde, né? Agora, eleve a potência, né, dessa dor aí. Imagine tumores, né, purulentos em todo o corpo de Jó. E esse foi o segundo teste, né? O corpo dele se encheu de tumor, tanto que Jó sentou com o caco, né, sentou em cinza com o caco para com ele raspar-se. E aí a mulher vai fazer o papel de Satanás ali, né? Vai ser a voz de Satanás. O que Satanás pretendia com isso é que ele seguisse o conselho da mulher. Qual foi o conselho da mulher de Jó? Que vida desgraçada é essa? Amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Esse é o conselho que a mulher dá a Jó. E depois você vê, no finalzinho do capítulo 2, que chega 3 amigos para consolar Jó. O objetivo é consolar, é confortar Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Chegam esses 3 amigos e vê Jó naquela situação, né, uma situação deplorável. Ele, né, que na glória era quem ajudava as pessoas, quem auxiliava, quem dava conselhos, agora se vê absolutamente sem nenhum bem material, sem filhos e com o corpo cheio de tumor. E quando eles chegaram e viram Jó naquele estado, eles ficaram perplexos. E nenhum tinha nenhuma palavra a dizer. E eles ficaram sentados, né, apenas contemplando a situação de Jó durante 7 dias e 7 noites ali naquela situação. No capítulo 3, nós temos a quebra do silêncio com um discurso
de Jó. E o que ele faz, né, resumindo aqui o capítulo 3? O que Jó faz no capítulo 3? Qual que é o tema desse seu discurso? Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. O sofrimento é tão grande que ele preferia que esse dia não houvesse existido. Era melhor não ter existido esse dia do meu nascimento. E ele deseja, ele aspira à morte, ainda que ele não tenha a coragem de tirar a sua própria vida. É um desejo do coração de Jó, né, morrer e partir deste mundo. E ele vai então amaldiçoar o dia do seu nascimento. Depois que Jó quebra o discurso, né, quebra o silêncio com o seu discurso, nós temos o primeiro discurso do seu amigo que Elifaz. E no capítulo 4, qual que é o argumento que, capítulo 4 e 5, que Elifaz vai usar para estudar a condição de Jó? O que ele vai propor aí? Eles estão sentados, tentando entender o que está acontecendo com Jó. E os amigos vão propor alguma solução, vão tentar propor alguma explicação teológica, né? Uma explicação lógica, racional, que explique aquela condição de Jó. E qual que é o argumento que eles vão utilizar aqui? É a lei da retribuição, né? O princípio da semeadura. Você planta, você vai colher aquilo que você plantou. Né? Se Jó está numa condição desgraçada como essa, significa o quê? Qual é a conclusão, né, que nós chegamos olhando esse princípio aí da retribuição? Ele cometeu alguma coisa grave contra o Senhor, né, e ele precisa então se arrepender para que Deus tenha misericórdia. Você vê esse princípio, ele não fica ali exposto, né, de maneira explícita, mas nas perguntas, no decorrer do discurso, você vai entender que é isso que ele está querendo dizer. Alguma coisa você fez, alguma coisa errada você fez para estar nessa condição. E, meus irmãos, em geral, essa é a conclusão, né, que as pessoas chegam. Quando morre alguém que era uma pessoa boa, né, que fazia o bem, o que as pessoas falam? Isso aí já tem um lugar, né, reservado no céu. Por quê? Porque é uma pessoa muito boa. Né, pessoa boa, pessoa que fazia o bem, né, então o lugar dele já está reservado, né, porque ainda tem esse conceito de que a salvação é meritória, né, por obras, né, foi para um lugar melhor. Morre um ímpio, faz uma impiedade a vida inteira, aí chega lá bandido, criminoso, receba, né, agora ele está no céu, o Senhor está recebendo no céu. Está recebendo no céu o quê? Né? Geralmente morre porque agora, se morrer bandido, o que acontece aqui em Diadema? Fecha a rua, tacam fogo em ônibus, né? Manifestação de todos os jeitos aí. E o bandido, acontece o que com ele? Está no céu, né? Morre fazendo um assalto e está no céu, está na glória. Então as pessoas têm essa ideia, né, de que morreu, tá tudo resolvido. E não é bem assim, né? Nós sabemos que não é bem assim. E Elifaz vai propor, olha, se você está nessa condição, alguma coisa errada você fez. E aí ele vai perguntar, são perguntas retóricas, né? E ele vai chamar Jó aqui para pensar com ele. Olha o versículo 7, capítulo 4. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Parece uma pergunta meia sem nenhuma pretensão, mas analise. Ele está falando para um cara que está totalmente acabado, sem filhos, é totalmente desgraçado. Então, aí ele pergunta, você já viu algum inocente perecer? A resposta é, Jó, não vi. Então, qual é a conclusão que você chega? Você é um pecador, meu filho, se arrepende. É sutil, né? Mas está ali o princípio da semeadura. E com isso, eles estão o quê? Acusando Jó. Eles estão falando, olha Jó, alguma coisa você fez para merecer isso. Sim, Fábio? Que em pecado ele nasceu e em pecado concebeu ele na alma dele. Eles não tinham essa percepção que já estava em pecado Eles tinham essa percepção, né, de que todos os homens são pecadores diante de Deus. Eles já tinham essa concepção. Diante de Deus pelos seus atos que eram tendenciosos ao erro, ou porque já nascia
Não, eles tinham a convicção de que o homem é pecador diante de Deus, né? É óbvio que não tinham essa doutrina definida como nós temos hoje, né? Essa visão que eles falam é como se fossem merecedores. Então, merecedores por um ato que eles fizeram. Então, se você A questão aqui não é a salvação. Você vai pagar, foi eles estavam. A questão aqui não é a salvação que está em jogo aqui, mas é a punição que ele recebe em vida, né? Sim, isso são princípios. Não havia ainda essa lei, né? Essa lei lá de Deuteronômio é posterior. É bem posterior. Isso aí é lá com Moisés, depois que eles foram escravizados no Egito, que eles vão receber. Jó é antes, Jó é do período patriarcal. Período de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não havia tabernáculo nessa época, não havia lei, não havia templo, não havia mandamento, né? Não havia mandamento ainda. Colocar o livro numa ordem cronológica, como o pastor Pedro falou, seria um pouco antes ainda. Seria no período de Gênesis. Então não tinha Bíblia aqui ainda? Não tinha. Tanto que nós não temos nenhuma referência a Jó em questão de etnia, né? Não havia povo de Israel. No contexto de Jó não havia povo de Israel ainda. Deus estava chamando Abraão para fazer dele um povo, tá? É dessa época aqui. Obviamente, meus irmãos, que esses princípios já haviam, né? O princípio de sacrificar. Isso acontece lá em Gênesis, né? Você vê que Jó sacrificava, oferecia animais em ocasião do pecado dos filhos. Na época do Jó era os povos privados, mas não era povo no sentido. Sim, não havia, né? Não havia uma nação de Israel ainda. E nem temos referência disso, né? Mas havia princípios, havia os conceitos que nós recebemos da parte de Deus, né? Por inferência. E o conceito que ele faz vai dizer, olha, se você está nessa condição é porque alguma coisa errada você fez. E ele vai dessa forma, de maneira indireta, acusar Jó de algum pecado. Ele não sabe qual pecado é, mas ele entende que isso é consequência de algum pecado que Jó cometeu. Olha só. Onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, eles colhem. Os que plantam a iniquidade, os que semeiam mal, esse próprio mal eles vão colher. Ele está dizendo de maneira indireta que Jó fez algum mal e por isso ele está colhendo, ele está recebendo a retribuição por algum mal que ele cometeu. E depois ele vai até usar aí, né, um artifício de um sonho, de uma espécie de revelação, né, para mostrar que todos os homens, né, são ímpios, são pecadores diante de Deus. Olha só, o versículo 17, Fábio, já mostra esse princípio de que eles entendiam que todo homem é pecador. Seria porventura o mortal, né, justo diante de Deus? Então eles já tinham esse conceito, não tem homem que é justo diante de Deus. Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Aí depois ele fala, ó, Deus atribui imperfeições até mesmo aos anjos. Ou seja, mostra que eles eram bem eruditos, né? Sim, eram homens... E assim, às vezes nós julgamos, né, porque nós conhecemos a história, sabemos que é um teste. Mas se nós estivéssemos no lugar dos amigos de Jó, nós teríamos uma conclusão diferente, né? Se geralmente, quando acontece uma desgraça com alguém, o que a gente fala? Foi castigo. Não é assim? É assim ou não é? Tá vendo, ó? A gente tapa a boca para não falar, mas a pessoa já pecou. Tá vendo? Você pode até não falar, mas você pensa, isso é castigo de Deus. Sim, minha irmã. E esse é o grande dilema, né? Esse é o grande dilema de todo o texto. Os discursos vão se valer por conta disso mesmo, dessa questão. O próprio Jó está tentando entender a condição dele. Que mal, ele sabia que ele não era reto diante de Deus, mas que pecado tão grave ele fez
para receber isso. E ele vai apresentar isso agora no capítulo 7, né? No capítulo 7 ele vai apresentar essa queixa diretamente a Deus. Então no capítulo 4, no capítulo 5, nós temos esse discurso de Elifaz, e a conclusão que ele chega é justamente essa: olha, você está assim porque você pecou, e o caminho é se arrepender, né? Volta-se para Deus, e quem sabe Deus não se compadeça. Saberás que a paz da tua tenda, percorrerás as suas possessões e nada faltará. Ele aponta o caminho aí para Jó, né? Uma espécie de tentar explicar. No capítulo 6, Jó vai responder a Elifaz. O capítulo 6 é o discurso de Jó em resposta ao argumento de Elifaz. E aqui Jó vai apresentar a sua queixa, vai mostrar o tamanho, né, da sua dor, e vai mostrar que os seus amigos não ajudaram, né? Não ajudaram. Olha só, lá no versículo 13: jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então, ao aflito, o que ele esperava dos amigos? Compaixão, né? Ele recebeu apenas acusações. Meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, como uma torrente que transborda no vale, turvada com gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que no tempo do calor seca, emudece, desaparece do seu lugar. Então ele vai comparar os amigos como uma torrente, e quando você tem sede na época do calor, cadê a água? Ela some. Então os amigos para ele não serviram absolutamente para nada. Olha o versículo 21: assim também vós outros sois nada para mim, vede os meus males e vos espantais. Então ele vai responder aos amigos dizendo: olha, vocês estão me acusando, mas vocês não estão me ajudando, né? Porque eu quero entender que mal eu fiz. E aí ele vai propor justamente isso: olha, ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tem errado. A acusação de Elifaz é: você está assim porque você pecou. Só que Elifaz não apontou o pecado de Jó. E Jó também não sabe que pecado grave foi esse que ele cometeu para estar naquela condição. E aí ele vai dizer: olha, ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em quem tem errado, então eu vou acatar que de fato, né, isso é consequência do que eu fiz. Agora, meus irmãos, Jó vai continuar o seu discurso, mas o seu discurso não é apresentado mais a Elifaz, e sim apresentado perante Deus. Jó apresenta a sua queixa perante Deus, indagando e questionando o modo como Deus tem o tratado, e que diante de tal sofrimento melhor seria que Deus desse cabo da sua vida. Esse capítulo 7, numa primeira leitura, nos causa certa estranheza, porque Jó é bem incisivo nas suas palavras, ditas a Deus. E aí nós nos perguntamos: até que ponto o homem pode queixar-se contra Deus? O homem pode queixar-se contra Deus? Qual é o limite de uma queixa se transformar em blasfêmia? Será que Jó blasfemou contra Deus aqui no capítulo 7? Porque as suas palavras foram duras. Vamos ler o capítulo 7. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança, meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão
a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me. Olha que palavra dura, né? Jó falando isso para Deus. Deixa-me, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e se me buscares, já não serei. Duro, né, esse discurso de Jó. Vamos analisar o texto aí. Quem que é o personagem principal aqui? O próprio Jó, né? Jó está falando. Os seus amigos estão ali em plano secundário, mas ouvindo, né, a sua queixa. Agora nós temos, não é um personagem, mas é quem Jó se dirige, que é o próprio Deus. Ele antes fala com Elifaz e no capítulo 7 ele vai dirigir as suas palavras ao próprio Deus. O que está acontecendo neste capítulo aí, meus irmãos? Vamos tentar entender o discurso de Jó. Jó, e o que ele está fazendo diante disso? Ele está se queixando, né? Jó está se queixando diante de tanto sofrimento. Ele está apresentando o seu sofrimento a Deus, né, e dizendo, olha, eu não aguento mais isso, né? Eu não posso mais suportar tamanho sofrimento. Isso ele vai, né, apresentar de maneira mais incisiva aí nos versículos de 1 a 6. No versículo de 7 a 10, Jó vai lembrar que a vida do homem é muito breve, né? A vida do homem é passageira, né? No versículo 7 ele diz, olha, lembra-te que a minha vida é um sopro. Ele vai criar esse argumento, né, para mostrar, olha, a minha vida é um sopro, eu não aguento mais, então dá cabo logo da minha vida. E Jó, a partir do versículo 11, diante desse sofrimento, esses sofrimentos são argumentos que ele vai construindo para justificar a sua queixa. A partir do versículo 11 ele vai apresentar a sua queixa com diversas perguntas. Pelo menos 5 perguntas ele vai fazer, apresentando a sua queixa ao Senhor, que são justificadas com os sofrimentos que são apresentados nos versículos 1 a 10. Então ele vai apresentar as suas queixas a partir do versículo 11. E o porquê, né? Por que Jó se queixa aqui? Jó, assim como os outros amigos, eles estão tentando entender, ele está tentando entender o que está acontecendo com ele, né? O porquê disso tudo, a razão, o motivo de tamanho sofrimento que Deus impôs a ele. Jó não tem dúvidas que esse sofrimento, o qual ele está passando, veio da parte de quem? De Deus, ele não tem dúvidas disso, tá? Ele sabe que tudo o que ele está passando é permissão de Deus, né? Tanto que quando ele responde à sua mulher, quando ela o incita a
a amaldiçoar a Deus, ele responde justamente isso: olha, nós temos recebido o bem do Senhor, não receberemos também da parte do Senhor o mal? Então ele não tem dúvidas, né, de que o que ele está passando, o sofrimento que ele está passando, vem da parte de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano em todas as coisas, né? Tudo está debaixo do controle de Deus. O mal existe? Existe ou não? Sim, o mal existe. Mas o mal está fora do controle soberano de Deus? Eu comentei isso no estudo de quarta-feira, né? Que foi um casal lá na farmácia e ele está com dificuldades de relacionamento e dizem, né, ele diz que alguém falou para ele que foi um trabalho que fizeram para ele, né? Uma macumba, um trabalho que fizeram para separar o casal e afastar o casal. Mas que ele foi aí, ele até falou assim: eu sei que o senhor não acredita nisso. Eu falei: não, eu acredito que existe o mal, né? Eu acredito que existe o mal. Aí ele falou que foi aí num lugar e o rapaz cobrou R$600 dele e R$600 da esposa dele para quebrar, né, para desfazer esse mal. E ele estava disposto a ir, estava já para ir lá. Quem é que abençoa e amaldiçoa, em última instância? É Deus. Se alguém faz um mal, se Deus não permitir que esse mal chegue até você, vai chegar? Não, né? Porque quem faz todas as coisas é Deus. Aí eu falei para ele: meu irmão, eu faço de graça, eu desfaço de graça para você essa maldição aí. Aí ele ficou animado: é mesmo? Desfaço de graça. É como? Orando, vamos orar aqui agora, a gente vai desfazer essa maldição na hora. Gente, aí eu falei para ele: ó, tudo que vem de Deus é de graça. Tudo que vem de Deus é de graça. Quando as pessoas começam a cobrar, né, por algo que Deus faz, isso é charlatanismo, né? Alguma coisa errada tem. Tem um vizinho aí, né, que é metido a pastor e vai nos montes orar aí. E ele estava cobrando, né, um pix de R$100 para apresentar, né, a sua causa lá no monte. Então ele mandou para mim lá: ó, pastor, você tem uma causa aí, manda para mim aí que faz um pix aí que eu vou apresentar a sua causa em oração lá no monte, né? Porque lá no monte é que o negócio acontece. Na sua casa, no seu quarto, com o joelho no chão, não acontece não. Agora no monte, não tem esse negócio de monte, meu irmão, né? Os pentecostais têm uma coisa com monte, né? E aí, cobrando, né? E quantas pessoas não pagaram? Quantas pessoas não pagaram, né? Para serem apresentados. Tudo que vem da parte de Deus, meus irmãos, é de graça. O maior benefício que você recebeu na sua vida, que foi a salvação, você recebeu de graça. Sim, Dorevane? Sim. Pois é. E a questão é a cobrança, né? Ó, eu apresento, mas você tem que fazer o Pix, né? Era colocado que é o sacrifício que a gente faz, ou seja, desmerecer o sacrifício. Se é seu esforço, então, exatamente, né? Vê que tudo é uma questão meritória, né? Você faz, você se esforça, né? Por que os fariseus jejuavam e faziam questão de mostrar, né, que estavam, né, em jejum? Para mostrar que eles eram religiosos, que eles eram os homens, né, que seguiam as leis, né? Quando eles davam esmolas, eles gostavam de se mostrar porque eles estavam ajudando o próximo. Então, assim, tudo é uma questão meritória para massagear o ego, né? O ser humano gosta de ter o ego massageado, né? Nós somos assim, nós somos pecadores. Nós fazemos algumas coisas, mas nós queremos ser elogiados, né? Cantamos aqui um solo, se o pastor elogiar,
acabou, eu fico muito triste, né? Tem que elogiar irmãozinho que se apresenta, né? Que faz as coisas, porque nós gostamos disso, né? Pastor sai da pregação, pastor, a pregação foi uma bênção. Se ninguém fala da pregação do pastor, o pastor sai triste, passa a semana triste, né? Então, nós somos pecadores, nós gostamos de ter o nosso ego massageado, né? Fazemos as coisas para sermos vistos, isso é algo próprio do ser humano. Pastor, uma dúvida. É uma relação a isso. Por exemplo, eu praticamente gostei da ideia de pastor cobrar para pregar. Eu acho que é o chamado dele. É natural que as igrejas ofereçam ofertas. Tudo bem. Agora, cobrar para pregar, por exemplo, dentro da nossa denominação presbiteriana, você fala assim: olha, o pastor Thiago está cobrando 5.000 para pregar na igreja. A própria igreja presbiteriana chamaria o pastor que está cobrando ou não? Não é prático. Não. Porque, por exemplo, se soubesse, ó, o pastor Thiago está cobrando para pregar na igreja. Você pode ser disciplinado nesse sentido, pelo desprezo? Não existe isso não. Não pode. Não pode. Não pode. Não, e ele não cobra. E ele não cobra. Geralmente, se você faz um convite para o Hernandes, ele vem em qualquer igreja, se tiver na agenda dele, né? Mas ele nunca cobra. Ele nunca cobra para vir pregar. O que ele pede é a passagem, se ele estiver em outro estado, né? Para você vir e se for o caso, uma estadia, né? Mas ele não cobra para pregar. Não, não se faz, isso aí não se faz. É que a pregação dele é poderosa, né? Não, mas é um caso complicado. Mas voltando ao assunto de Jó, meus irmãos, tudo que acontece, seja bênção ou maldição, vem da parte de Deus, né? E todas as bênçãos que Deus dá ao homem é de graça, né? Você não precisa pagar absolutamente nada para receber as bênçãos de Deus. E Jó está numa condição complicada, porque ele não entende porque ele está naquela situação, ele não sabe, né, o que causou aquilo, se foi algum mal que ele fez. Talvez ele tenha consciência, talvez eu tenha pecado, mas que pecado eu cometi, né, para receber esse peso, essa pena, esse castigo tão grande, né? Que pecado eu cometi? Ele não consegue compreender a causa de tamanho sofrimento que Deus impôs sobre ele, e ele já não tem mais esperança, né, de convalescer-se, ele não tem mais esperança de restauração da sua vida, da sua saúde. Por isso que ele apresenta essas queixas do capítulo 7, né, diante de Deus. Para Jó, a sua morte é iminente. Leia aí o último versículo do capítulo 7. Alguém leia para a gente. Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não verei. Veja. E ele tá tão sem esperança que ele acredita que ele vai deitar e ele não vai levantar no dia seguinte. Eu vou deitar no pó e já não mais serei, não mais existirei, né? Vai acabar a minha vida. Ele não tem mais esperança, né, de restauração, de salvação. Meus irmãos, vamos alguns comentários aqui desse capítulo 7. Esse capítulo 7, como nós dissemos, ele diferencia-se do capítulo 6, porque no capítulo 6 ele está respondendo a Elifaz. No capítulo 7, ele dirige as suas palavras a Deus. Como é que nós sabemos, né, que ele dirige as suas palavras a Deus? Você tem alguns elementos no texto em que ele vai apresentar na segunda pessoa do singular. Geralmente é a pessoa que é usada para referir-se a Deus. Olha lá o versículo 7. Lembra-te que mal te fiz a ti. Né? Não tem lógica ele dirigir esse discurso aos amigos, né? Aos amigos. Porque não há uma mudança, né? Uma sinalização, olha, agora que Jó passa a dirigir as suas palavras com Deus. Você vê isso dentro dos elementos do próprio texto, do próprio discurso. Mas no próprio discurso você vê que ele está se referindo a Deus, ele está falando com Deus. Lembra-te que mal te fiz a ti, né? Até quando não apartarás de mim a tua vista?
Então esses elementos mostram que Jó está dirigindo as suas palavras ao Senhor. Devemos ficar atento também a uma partícula explicativa, que é o por isso. Ela aparece lá no versículo 11. Essa partícula tem relação com tudo aquilo que é dito antes disso. Então ele vai mostrar primeiro o seu sofrimento, né, as suas angústias, e agora ele vai apresentar a partir do versículo 11 as suas queixas. Ele vai apresentar as suas queixas diretamente ao Senhor, em forma de alguns questionamentos, fazendo alguns questionamentos diretamente a Deus. Vamos analisar o texto, olha lá. Primeiro, né, Jó vai mostrar que a sua vida se tornou penosa, a vida de Jó se tornou difícil. E ele compara a sua vida aqui com dois tipos de pessoas. Quais são? Olha lá. Não é penosa a vida do homem sobre a terra, não são os seus dias como os de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Então, Jó vai queixar-se e dizer que a sua vida é penosa. E ele compara, né, essa vida penosa com dois tipos de pessoas. Quem são? O que é o jornaleiro aí? Não é o que vem de jornal, não. É o trabalhador que recebe por dia, né? Ele trabalha lá no seu campo e você dá, né, o dia do seu trabalho. Você paga pelo dia do seu trabalho, né? Trabalhou um dia, ele recebe a paga do dia. Geralmente é esse dinheiro, né, que ele vai se sustentar, manter a sua vida, comer. Então ele vai comparar a sua vida, né, de maneira tão penosa como a de um jornaleiro ou como a de um escravo, né? O escravo é uma condição ainda mais cruel do que a do jornaleiro, porque o escravo ele não tem liberdade, ele não tem salário no final do dia, ele é obrigado a trabalhar, né, debaixo do sol escaldante. Aqui o escravo ele aspira, né, busca por uma sombra, porque ele é obrigado a trabalhar debaixo do sol escaldante. Sim, no Egito. E ainda tiveram saudade, né? Tiveram vontade. É isso que vai falar de uma murmuração, né? Por isso que Jó não murmurou. Tiveram vontade de comer a cebola do Egito. Então ele compara a sua vida com uma vida penosa, com a vida de um jornaleiro, que tem que trabalhar o dia todo para conseguir, né, o seu a diária pelo seu salário, ou como um escravo, e aí pior do que o jornaleiro, porque ele não tem liberdade, né, que trabalha no sol escaldante, suspirando, né, por um lugar aí, sombra, para poder se refrescar do calor do dia. E aí ele diz no versículo 3, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Percebam que aqui já tem um tempo que Jó está nesse sofrimento. Meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Então, Jó já está numa condição psicológica muito fragilizado. Ele perdeu 10 filhos, perdeu todos os bens, está com o corpo cheio de tumores malignos, e isso já durante um tempo. Que nós precisamos entender a causa de Jó. Às vezes nós ficamos presos demais ao discurso e esquecemos da condição física e psicológica de Jó nesse momento. Se nós olharmos para esse texto e falar, nossa, como é que Jó pode falar assim com Deus, né? Será que isso não é uma blasfêmia? Porque as palavras são duras que ele dirige a Deus. Mas você precisa tentar entender a condição psíquica, né? A condição física de sofrimento de Jó. Pois é. E aí ele continua, né, as suas indagações. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta de novo e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão
e se findam sem esperança. Ele vai descrever aqui o seu sofrimento. Quem aqui sofre com insônia? Lidinha, eu sei que sofre. Gente, não tem coisa pior, a noite fica comprida, né? Eu aproveito as minhas noites de insônia para estudar. Então eu acho até bom quando eu pego os dias de sono que eu consigo adiantar alguns estudos. Mas você vira na cama para lá, você vira na cama para cá, e você não tem descanso, né? Aí você ora 1h da manhã. Você vira para lá, lê um livro, faz uma coisa, faz um monte de coisa quando você ora 1h10. O tempo de madrugada não passa. Não passa. Quem trabalha de madrugada aqui? Quem já trabalhou à noite? Não é comprida? Não, já acostumou, né? O Fábio já acostumou. É que o agito lá é grande, né, Fábio? À noite. Quem dorme bem, dorme às 10 da manhã, chega às 6 horas. Nossa, não dormi nada essa noite. Passou tão rápido. Né? Mas quando você está acordado, a noite se torna comprida. Né? Se torna comprida. E ele vai mostrar isso aí, né? Ele já não tem mais descanso. Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver na cama até a alva. Né? Ele não consegue ter descanso à noite, e por N motivos, né? Tanto as questões psicológicas, né, quanto o próprio sofrimento físico. Agora ele vai descrever no versículo 5 o sofrimento físico que ele está sentindo. A minha carne está vestida de vermes. Eu cheguei no sítio e percebi que a égua estava com um machucado aqui no pescoço, né? A crina cobria, e se você não pegar para ver direitinho, você nem ia perceber. Quando eu levantei, que eu olhei, já tinha verme lá dentro. Os vermes grandes, e a ferida é assim. Se você não cuidar, vai dar bicho, né? A gente chama de bicheira lá. E aí você tem que tirar os bichos e tratar aquela ferida, senão ela nunca vai cicatrizar. Ele diz que as suas feridas já tinham vermes. A minha carne está vestida de vermes e de crostras terrosas. Sabe quando você rala o joelho, né, quando é criança, fica aquela crosta, aquele cascão lá. Geralmente criança começa a tirar, né? Arranca a casca e nasce de novo. Estava assim o corpo de Jó, tomado de feridas, cheio de crostras terrosas. A minha pele se encrosta, nasce a casca e de novo supura, né? O supurar, que é criar pus e vazar, né? Então ele mostra como que estava o seu sofrimento físico. Imagine as dores que Jó sentia no seu corpo todo. E os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão. A lançadeira, né, que passava a linha do tecelão, e quem tinha muita habilidade era muito ágil, né, com essa lançadeira manual para tecer ali os panos, os tapetes, e se findam sem esperança. Então Jó vai descrevendo nessa primeira parte o seu sofrimento, a angústia que ele estava sentindo na sua alma. A partir do versículo 7, ele vai lembrar a respeito da brevidade da vida do homem. Olha o versículo 7. Lembra-te que a minha vida é um sopro. É um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não mais serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, eu não estou passando aqui, né? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Bem, aqui Jó está criando a sua argumentação, mostrando que a existência dele, não é que Jó não tenha uma visão de uma existência futura, né? Mas ele está falando da condição do homem na terra, né? A nossa condição, qual que é o tempo de vida do homem na terra? Havendo vigor, né? 80. O melhor deles é o quê? Canseira e o enfado, né? Então vamos colocar uma estimativa aí de 80, 90 anos. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo, né? O nosso tempo aqui na terra. E ele vai usar essa argumentação para mostrar
para clamar a Deus por misericórdia. Olha, Senhor, a minha vida aqui é breve. Você vai me procurar, mas já não vou estar mais aqui. É porque o nosso tempo neste mundo é muito curto. É muito curto. Olhando para esse texto, meus irmãos, e para a brevidade da vida do homem, diante disso você deve analisar como você tem vivido a sua vida. Como você tem vivido os seus anos, os seus dias, né, nesta terra. É porque ela é passageira. Hoje você está aqui, você vive. Amanhã nós não sabemos, né, porque o amanhã pertence a Deus. Mas o fato é que a nossa vida neste plano terreno, ela é muito curta. E Jó vai usar essa argumentação para se queixar, para se apresentar diante de Deus a sua queixa. Agora a confissão de uma alma amargurada vai começar aqui no versículo 11. É aqui que ele começa a apresentar as suas queixas ao Senhor. Ainda falando sobre a brevidade da vida, abram aí, alguém abra para a gente lá em Isaías 40, versículos de 6 a 8. Já deu o terceiro aí, meu irmão? Vai ser o terceiro agora, né? Olha, o homem, ele é tão... A existência do homem na terra é tão ínfame que ele é comparado como uma erva. De manhã, viceja, floresce, à tarde murcha e seca. O Salmo 90 mostra isso, né? Tu reduzes o homem ao pó, tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então ele vai mostrar a brevidade da sua vida, e a partir do versículo 11, nós vamos ver a queixa, né, de Jó, propriamente dita em relação a Deus, né, a sua confissão, a confissão amargurada de Jó. Vamos apenas fazer a leitura e depois nós estudamos o texto propriamente dito. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó, ele não se cala, ele passou 7 dias calado, passou ali ouvindo ele falar, só que agora ele vai apresentar a sua queixa. Ele está cansado, ele vai falar o que ele está sentindo dentro do seu coração, dentro da sua alma. E percebam, com quem que ele está falando? É Deus. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Sou eu alguma espécie de monstro para que você me vigie, né? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, né? Ele criando esperança no seu coração de que ao deitar ele encontraria refrigério. Mas então vem e me espantas com sonhos e visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. A angústia de Jó é tão grande que ele se refere aqui à morte da alma. Ele deseja que a sua alma seja estrangulada, né? O tamanho é o seu sofrimento que o desejo dele, a situação emocional, né, de Jó era tão intensa que ele pede para que a sua alma, deseja que a sua alma fosse estrangulada, a sua existência, né, desse cabo da sua existência como um todo. Antes da morte do que essa tortura, ele prefere a morte, né, do que esse sofrimento. E aí ele vai dizer, eu estou cansado,
Eu estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Essa é uma das palavras mais duras que Jó diz a Deus, né? Jó pede para que Deus o deixe, né? Para que Deus o abandone às mínguas, para que ele pereça de uma vez por todas, né? E aí nós falamos, será que isso não é uma blasfêmia? Não é uma blasfêmia, é a expressão de alguém que está com o coração totalmente amargurado, né? Uma angústia tamanha que ele apresenta com toda sinceridade o seu coração ao Senhor. Sim, Lidinha. É o que, Lidinha? Além dessas conversas, todo esse discurso, Jó não pecou. Em tudo isso, ele não pecou contra Deus. Ele está apresentando, né, meus irmãos? E aí nós precisamos olhar para a condição de Jó, né? Como você reagiria se você perdesse os seus filhos, se você perdesse os seus bens, se você perdesse a sua saúde, se o seu corpo estivesse cheio de tumores? Como você reagiria? Será que você reagiria diferente de Jó? Ele está apresentando a sua angústia, né, o seu coração em aflição ao Senhor. Já deu o sinal, meu irmão? Já? Isso mostra também que a gente pode se queixar ao Senhor sem pecar contra Ele, né? Nós podemos expressar as nossas dores Sim. E esse é um ponto que nós vamos refletir, né? Até que ponto nós podemos nos queixar contra Deus sem que isso seja uma blasfêmia, né, contra o Senhor. E aí ele diz, que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova, até quando não apartarás de mim a tua vista? Jó se coloca como uma presa e Deus como predador. Até quando você vai colocar sobre mim a sua vista como que para me perseguir, não é para receber o cuidado de Deus. A ideia que Jó apresenta aqui é como se estivesse sendo perseguido por Deus. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Sabe quando você está ofegante, aí brincando, né, de pega, para, dá aquela respirada e depois continua? Jó não tinha esse alívio, né? Até quando você vai me perseguir sem me dar tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti? Ele está querendo entender. Ó espreitador dos homens, né? Aquele que está na espreita, como um predador de fato. Porque fizeste de mim um alvo para ti. A ideia de perseguição mesmo. Ele se vê como um alvo, né? E Deus perseguindo este alvo que é ele. Para que a mim mesmo me seja pesado. Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me buscares não acharei. Ele termina mostrando essa angústia, tentando entender a causa de tamanho sofrimento, né? Pedindo para que Deus mostre. Se há algum pecado, perdoa, né? Porque eu não entendo tamanho sofrimento, né? Por que você tem me feito passar por presa, né? E você como um predador incansável. Depois nós vamos trabalhar melhor esse texto, meus irmãos, e aí vamos para os exercícios sobre este capítulo. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra